tido o privilégio de receber o pastor Ricardo aqui entre nós. E eu acho que só os membros fundadores lembram, até porque os demais que chegaram depois não sabem disso. Alguns não sabem. A nossa primeira ceia, estava comentando com o pastor Ricardo na sexta-feira. Vocês lembram, o pessoal que fundou a igreja lembra da nossa primeira realização da ceia, não lembram? Foi lá na casa da Tânia. Nós éramos um grupo muito pequeno, colocamos ali, depois de uma reflexão, o pão, e eu pedi que a gente ficasse ali em oração, lembrando e refletindo sobre o sacrifício de Cristo. E quando o pessoal estava lá refletindo, eu fui lá na mesa e dei uns murros assim no pão, e peguei o vinho e joguei assim em cima do pão, e o povo, além do susto, ficou impactado com a cena, e aquilo nos levou a refletir sobre o que Cristo sofreu por nós. Claro que foi muito mais do que físico, mas foi físico também. E aquilo ali eu aprendi, e a gente nunca mais esqueceu disso, né? Foi uma coisa marcante para a nossa igreja. Aquilo ali eu aprendi com o pastor Ricardo. Lá no congresso que eu fui em Mariápolis, ele ministrou a ceia ali, e ele fez isso. Eu também tomei um susto. E depois que eu vi aquela cena ali, como que eu fui impactado. E a lembrança nunca mais me deixou. Além disso, vocês devem se lembrar, pessoal mais antigo aí, principalmente os homens, aliás, só os homens, durante 6 meses nas nossas reuniões dos homens, eu xerocava os artigos do pastor Ricardo da Ultimato para a gente ler, refletir e discutir nas reuniões, até que Márcio Reis, comprou 2 livros do pastor Ricardo, quando ele foi na conferência da Vida Nova, livros que são pequenos artigos dele, trouxe, está aqui, ó. Não precisa ficar mais xerocando não, vamos estudar esses livros. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando para lembrar os irmãos de como nós temos sido ministrados ao longo dos anos pelo pastor Ricardo, e às vezes a gente nem lembra disso. E hoje nós temos o privilégio de recebê-lo aqui entre nós. Temos quando o Umbelino conseguiu o contato lá com o reverendo, eu disse: Umbelino, isso é um sonho que nós estamos realizando. Então, é com muita alegria, muita satisfação que a gente recebe o pastor Ricardo aqui. Deus o abençoe. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz. E como eu disse ontem à noite, a alegria, o privilégio de estar aqui com vocês é muito grande. Hoje de manhã estava mandando uma pequena mensagem para os 2 outros pastores lá na nossa igreja e compartilhando com eles rapidamente da minha alegria desse final de semana, de todas as conversas e de todas as pessoas que eu tenho podido conhecer, do convívio, ainda que rápido, breve, com o pastor Davi e sua família, o reencontro, a visita com o Belino, a Jane, e para mim isso tem sido também um privilégio, uma alegria muito grande de estar aqui com os irmãos. Para a nossa meditação dessa manhã, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo na carta de Paulo aos Filipenses.
Estava me lembrando aqui, eu comentei, acho que anteontem, com o pastor Davi, ele contando desse episódio em que depois de nessa celebração da ceia, com um período de silêncio, eu esmurrei o pão e despejei o vinho em cima dele, depois continuamos em silêncio. Estava contando para ele que a última vez que eu fiz isso na minha igreja, eu me esqueci de um irmão nosso que estava participando do culto, tocando, e ele é cego, e eu não contei para ele o que a gente ia fazer, e ele estava quietinho, todo mundo em silêncio, e quando eu esmurrei o pão, ele quase cai da cadeira. Depois do culto ele falou: pastor, pelo amor de Deus, nunca mais faça isso. Não entendi nada, não fiquei sabendo de nada, para mim o mundo estava acabando. E você me explica antes que eu fico preparado, mas aí eu não fiz mais. Falei: vai lá que tem um cego aqui na igreja que vai ficar meio desorientado. Eu gostaria de prosseguir hoje de manhã. Ontem à noite nós falamos sobre a graça de Deus, aproveitando esse mês em que nós comemoramos mais um aniversário da reforma do século XVI. E como eu disse ontem, a graça de Deus é um dos temas mais fascinantes da Bíblia, um dos temas mais importantes, talvez um dos temas centrais nos escritos do Novo Testamento, particularmente do apóstolo Paulo. Foi, sem sombra de dúvida, um dos temas centrais, um dos pilares básicos, fundamentais da reforma, e assim tem sido. Essa verdade, essa doutrina, esse princípio, essa revelação bíblica, essa revelação divina, de que Deus, o Deus bíblico, o Deus cristão, o Deus em quem nós cremos e adoramos, é um Deus que veio a nós. É o Deus que toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. É o Deus que vem e se revela a nós. A nossa fé não é uma conquista nossa, não é um esforço meu ou seu de procurar compreender, conhecer e entender e responder ao nosso anseio por uma fé real, verdadeira, genuína. Não. A fé cristã, ela vem de uma revelação, ela tem a sua iniciativa no próprio Deus. Deus que percebe, reconhece, sabe da nossa impotência, nossa completa incapacidade de responder a Ele, Ele vem a nós, Ele se revela a nós. Ele nos ama, sendo nós ainda pecadores. Ele se dá por nós, Ele assume sobre si a nossa culpa. Ele realiza por nós aquilo que nós não podemos realizar por nós mesmos. Ele nos perdoa, Ele nos convida para sermos o seu povo, Ele nos chama ao arrependimento e à fé. Ele cria em nós e em nossos corações e na nossa mente todos os meios e todas as condições para respondermos a Ele em fé. Se hoje nós estamos aqui, e se hoje nós o adoramos, e se hoje nós respondemos a Ele pela fé, nós o fazemos porque Ele nos deu essas condições. Ele se revelou a nós, Ele infundiu em nós a fé que nós temos nele, e nós temos procurado e buscado viver a partir dessa realidade. Nós entendemos a graça de Deus como esse favor que recebemos sem merecê-lo, sem ter feito nada para alcançá-lo, mas Deus vem e nos oferece graciosamente o seu Filho, e por meio dele e pela fé em Jesus Cristo, nós então somos salvos e experimentamos o dom da vida extraordinária e gloriosa que nós temos em Jesus Cristo. No entanto, o que eu comentei ontem à noite e sigo comentando hoje é que, embora a nossa compreensão
do conceito, do significado da graça de Deus é razoavelmente claro, a forma como nós vivemos e compreendemos a graça é sempre bastante limitado, muitas vezes confuso, outras vezes sem saber exatamente como que nós podemos compreendê-la, reconhecê-la no nosso dia a dia, nas circunstâncias mais ordinárias da nossa vida, das nossas atividades, seja no trabalho, seja nos afazeres domésticos, seja nos nossos relacionamentos mais comuns do dia a dia. Como que nós podemos entender, como que nós podemos compreender e viver e perceber as evidências da graça de Deus em todas essas coisas? O que nós temos olhado, ou o que tem me chamado a atenção nas Escrituras, é perceber essas evidências. As evidências da graça de Deus na nossa vida são a forma como nós podemos reconhecer que nós compreendemos aquilo que Deus realizou por nós em Cristo Jesus. Uma das verdades importantes que o apóstolo Paulo tenta nos comunicar nas suas cartas é que tudo aquilo que nós necessitamos já nos foi dado em Cristo Jesus. Nós temos uma tendência de, às vezes, olhar a nossa experiência de fé prospectivamente e não retrospectivamente. Ao olhar prospectivamente, nós temos a tendência de pensar, de imaginar que as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus, o favor de Deus são realizações futuras. Nós aguardamos aquilo que virá, nós aguardamos aquilo que Deus vai fazer, nós aguardamos uma bênção que estamos para receber. Paulo olha não prospectivamente, ele interpreta isso retrospectivamente. Para Paulo, tudo já foi feito, tudo já aconteceu. Quando lemos, por exemplo, os 3 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Efésios, se você prestar atenção, os verbos, praticamente todos, quase todos, estão no passado. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, e nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos, segundo o beneplácito da sua vontade, e nos redimiu, nos reconciliou. E ele vai descrevendo, ele já nos revelou a sua vontade, ele já nos adotou como seus filhos, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, ele nos deu seu Espírito como penhor da nossa salvação, ele já nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Os 3 primeiros capítulos, Paulo olha retrospectivamente e ele entende, ele reconhece que tudo aquilo que nós necessitamos já foi feito, já foi realizado. O grande convite que Paulo nos faz é para viver a partir dessa realidade já conquistada, essa realidade já realizada em Cristo Jesus. Nós já fomos salvos, fomos eleitos, escolhidos por Deus, fomos feitos seus filhos e filhas amados, muitíssimos amados. Ele começa o capítulo 2 dizendo que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, quando nós andávamos segundo o curso desse mundo, mas Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou,
Ele nos deu vida e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja, os verbos estão no passado. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais. A ressurreição não é uma realização futura, é uma realização do passado. Ele já nos ressuscitou. Nós vivemos hoje como homens e mulheres que foram ressurretos em Cristo Jesus para uma vida nova, para uma nova realidade, para uma nova compreensão da realidade. Nós somos a nova criação de Deus, o novo mundo de Deus, a nova humanidade gerada em Cristo Jesus. Isso tudo já aconteceu. Um dia isso será consumado, um dia isso será realizado em toda a sua plenitude, mas não será realizado como alguma coisa nova, será apenas a completude, o final de tudo aquilo, o clímax de tudo aquilo que já começou, já foi feito. O grande apelo que Paulo nos faz é para nós vivermos a partir dessa realidade, é para nós vivermos dentro do mundo para o qual Jesus Cristo já nos chamou para vivermos como cidadãos dessa nova realidade, dessa nova dimensão da nossa vida e da nossa fé. E Paulo compreendeu isso e entendeu isso como poucos. E não só compreendeu, como que a graça de Deus se revelou em Jesus Cristo. Ele entendeu isso e passou a viver de forma que toda a sua vida fosse uma evidência real, consistente, concreta dessa realidade. E eu gostaria de meditar com vocês nessa manhã de que maneira essa graça se mostrou suficiente, plena, real na vida de Paulo e se evidenciou no seu testemunho pessoal, na maneira como ele encarou, respondeu a diferentes situações da sua própria vida, da sua própria existência. Mas antes de fazer a leitura do texto que eu vou meditar nessa manhã, na carta aos Efésios, eu gostaria rapidamente de considerar com vocês o contexto no qual Paulo escreve essa carta. A carta aos Filipenses, não aos Efésios, a carta de Paulo aos Filipenses é, sem sombra de dúvida, a carta mais pessoal de Paulo. Eu, quando leio Filipenses, eu tenho alguns sentimentos que me vêm sempre que eu leio. Um deles é um sentimento de vergonha. Eu me sinto profundamente envergonhado em relação à minha própria vida. A forma como eu tenho respondido à graça de Deus, à bondade de Deus e à salvação de Deus. Quando eu vejo a maneira como Paulo responde, eu me sinto muito aquém daquilo que deveria ser. Mas o outro é um sentimento de admiração, quando eu olho nessa carta e percebo nas expressões de Paulo que é uma carta que é possível você entrar no coração dele, entrar no coração desse homem cuja vida teve uma influência impressionante em toda a história, não só para o mundo cristão, mas para o mundo de um modo geral. Tamanha foi a compreensão que Paulo teve do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo escreve essa carta por volta do ano 62. Como vocês sabem, Paulo foi preso em 58. 4 anos antes, ele estava em Jerusalém, havia concluído a sua terceira viagem missionária
pela região da Turquia e da Grécia, e estava ali em Jerusalém por ocasião da festa, e ele foi acusado por um grupo de judeus que não gostavam dele, um grupo de judeus que o detestavam, e ele foi acusado de ter cometido um ato de blasfêmia. Ele foi visto na rua com um amigo grego chamado Teófilo, e chegaram a uma conclusão que ele havia introduzido Teófilo, que era um grego, não era um judeu, dentro do templo, o que era considerado um crime, era considerado um ato de blasfêmia, um sacrilégio, ele ter introduzido um pagão dentro do templo. E com isso eles o arrastaram para a rua e começaram a chutar e a esbofetear, e ele foi poupado de um linchamento pelos soldados que o socorreram, e ele então foi levado para a prisão. Ali ele foi preso, e antes de ser açoitado ele declarou-se cidadão romano, o que foi poupado desse açoite, e começou então todo um processo, uma grande novela na vida de Paulo que durou 4 anos. 4 longos anos. Ele ali em Jerusalém, ele tentou algumas vezes se defender e explicar o que aconteceu, mas a multidão de judeus se enraivecia cada vez mais, até que um grupo em torno de 40 judeus decidiram fazer um período de greve de fome, não comer e não beber nada, até que Paulo fosse morto. Paulo estava preso. Ele tomou conhecimento disso por um sobrinho, e os soldados romanos e o governador e o chefe da prisão, preocupados com essa situação de Paulo, o levaram na madrugada, escoltado por centenas de soldados, para você ter uma ideia do perigo que ele corria, até Cesareia, onde ali ele ficou preso por 2 longos anos, em Cesareia. 2 anos. Ele ficou preso. O governador Félix tinha um grande interesse em Paulo, conversava com ele frequentemente, mas ele queria propina, ele queria algum dinheiro para soltar Paulo da prisão. Ele não via em Paulo crime algum, mas também ficava com receio de tirá-lo da cadeia e sofrer a reação dos judeus. E ele então, nas suas conversas com Paulo, ele insinuava querer algum recurso, algum dinheiro. Paulo nunca deu, e com isso Paulo ficou 2 longos anos preso injustamente. Depois desses 2 anos, vendo que esse lenga-lenga não iria terminar nunca, essa burocracia da política, da justiça de Roma, que não é muito diferente do que nós temos hoje, ele então resolve apelar, como um cidadão romano que era, a ser julgado pelo imperador e a ser julgado em Roma. E aí então ele é mandado para Roma, e depois de uma viagem complicada, turbulenta, naufrágio, fome, todo tipo de problema, ele chega finalmente a Roma e é colocado numa prisão, uma prisão domiciliar, e no final ele é colocado num cárcere, antes do seu julgamento, no cárcere chamado Marmetino, que era um cárcere, um cubículo, que eram 2 células, uma em cima da outra, e você pode imaginar o que isso significa, se um lugar sem janela, sem saneamento, sem sanitário, sem nada disso. Ele ficava ali, um lugar frio, fétido, horrível. Foi o período final da sua prisão ali em Roma, antes do seu julgamento. E ele ficou 2 anos preso em Roma. Ele seria julgado pelo imperador Nero, essa criatura simpática que a gente já viu algumas coisas a respeito dele, um homem completamente maluco, uma pessoa portadora de todo tipo de psicose, paranoia, todo tipo de maluquice que um ser humano tem. Ele mandou matar a própria mãe e mandou abrir para ver de onde é que ele tinha nascido, onde é que ele tinha sido gerado, mandou executar os seus 2 meio-irmãos, porque sentia ciúme deles e se sentia ameaçado por eles. Era uma criatura que tinha
sonhos de grandeza e se achava um grande músico, um grande lírico, um grande arquiteto. Incendiou uma parte antiga de Roma. 7 distritos dos 12 distritos de Roma foram totalmente destruídos porque ele queria reconstruir Roma. Ele tinha um projeto que ele fez, que ele havia feito para a reconstrução da cidade. Então, uma criatura completamente maluca, com seus 20 e poucos anos, um garoto, um jovem, e ele então era quem iria julgar Paulo e odiava os cristãos. Tanto é que, segundo a história, alguns historiadores acreditam que ele culpou os cristãos por terem colocado o fogo em Roma, e aí houve uma perseguição cruel e violenta a todos os cristãos. Bom, esse é o contexto. Esses 4 anos de prisão, 2 anos em Cesareia, 2 anos em Roma, aguardando ser julgado por Nero, preso injustamente, vivendo de favores, vivendo uma vida extremamente difícil, e o último período da sua prisão dentro desse cárcere completamente desumano, horroroso que ele viveu. No entanto, ele escreve essa carta no ano 62, provavelmente, e essa carta de Paulo é a carta onde nós encontramos as mais extraordinárias expressões do apóstolo Paulo. As declarações mais pessoais, as declarações mais profundas da sua fé. Por exemplo, é nessa carta que nós encontramos Paulo dizendo: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É essa carta de Paulo que nós encontramos um dos textos mais extraordinários da Bíblia a respeito de Cristo, quando ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É nessa carta que Paulo diz que é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. É nessa carta que Paulo diz que o seu grande desejo era conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos para ser conformado com Ele na sua morte. É essa carta que Paulo diz que havia tomado uma decisão na sua vida, na sua caminhada em direção à sua perfeição, a sua busca de se tornar conforme a imagem de Jesus Cristo, e ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Falei: irmãos, eu não julgo ter alcançado ainda essas coisas, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É essa carta que Paulo diz algumas vezes da sua alegria e afirma: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. É essa carta onde Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. É nessa carta que Paulo aconselha, recomenda os cristãos de Filipos, dizendo: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Como que uma pessoa vivendo as circunstâncias que Paulo vivia, como que um homem preso há 4 anos, vivendo essa situação complexa, difícil, sendo provocado a pagar propinas, a fazer alguma coisa ilícita e recusando-se a fazê-la, como que essa pessoa, vivendo esse contexto, aguardando ser julgado por uma das criaturas mais cruéis que já cruzaram a história da humanidade, como que essa pessoa consegue dizer essas verdades tão impressionantes como Paulo disse? Como isso é possível?
Quando eu olho para isso, como eu disse para vocês, me vem um sentimento de vergonha, um sentimento de que eu me encontro tão aquém de compreender o que Paulo compreendeu. E o texto que eu gostaria então de ler com vocês hoje é o texto já final de Filipenses. À noite a gente volta para um texto mais do início da carta, mas eu queria hoje olhar do fim para o começo. E os versos 10 em diante, Paulo diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também, vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que impressionante. Não sei se vocês percebem o tom, as palavras, as expressões. Alegrei-me sobremaneira. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Recebi tudo e tenho em abundância. Como? Como um homem naquelas circunstâncias pode dizer: recebi tudo e tenho em abundância? Como que uma pessoa naquelas circunstâncias pode dizer: eu vivo contente, não importa a circunstância, o meu contentamento é real e está acima de qualquer fator, de qualquer circunstância que me envolve? Como? Como isso é possível? Como é possível alguém terminar essa carta dizendo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de vossas necessidades em Cristo Jesus? Como que alguém naquelas circunstâncias pode dizer isso para outras pessoas com a convicção de que Deus é um Deus que supre todas as necessidades, quando ele estava vivendo, passando por todas as necessidades possíveis e ao mesmo tempo dizendo: eu tenho tudo e com sobra? O que está por trás disso? O que levou Paulo a afirmar essas verdades tão pessoais, vivendo as circunstâncias que ele vivia? Uma afirmação de Paulo aqui é fundamental para a gente entender isso. Paulo diz assim: aprendi a viver assim, a viver contente. De certa forma, Paulo reconhece que isso não é natural. Isso não é um processo que nós construímos ou que surge dentro de nós naturalmente. Ou seja, Paulo, nos anos da sua vida e na maneira como ele mergulhou com
toda a intensidade da sua vida, da sua alma, do seu coração, da sua mente, ele procurou entender o Evangelho de Jesus Cristo. Ele procurou entender a revelação de Jesus Cristo. Ele procurou entender a natureza da graça de Deus. Ele procurou entender quem Deus é, quem Ele é. Ele procurou absorver essa realidade. Ou seja, Paulo, noutras palavras, simplificando isso, tornando isso da maneira mais resumida possível, Paulo entendeu o que significa viver como alguém que foi ressuscitado em Cristo Jesus e encontra-se assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele entendeu isso. Ele entendeu a natureza da graça de Deus. Ele entendeu o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, na sua morte e ressurreição, e vivia essa realidade. Ou seja, as evidências da graça de Deus podiam ser percebidas na vida dele, no seu contentamento, na sua condição de se ver plenamente realizado em Cristo Jesus, embora as circunstâncias apontassem para uma outra realidade, ele se via plenamente satisfeito. A graça era suficiente. Jesus era suficiente para Paulo. Paulo não nasceu desse jeito, ele reconhece. Ele reconhece que esse contentamento não é uma disposição mental natural. Ele reconhece que isso requer um aprendizado, um longo processo de aprendizado, que certamente iniciou quando ele teve o seu encontro com Jesus de Nazaré na estrada de Damasco, quando ele teve esse encontro com o Senhor ressuscitado, quando nesse encontro ele foi tomado por aquilo que ele mesmo descreve nessa carta, quando ele diz: aquilo que para mim era lucro, eu considerei perda diante da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, diante do qual ele abandona tudo, ele perde todas as coisas e se entrega para conseguir a Cristo, para conquistar a Cristo. Noutras palavras, Paulo está dizendo: gente, um dia Jesus Cristo me conquistou. Na estrada de Damasco, Jesus se revelou para mim e ele me conquistou, e eu passei a dedicar toda a minha vida para conquistá-lo. Ele me tem, mas eu agora quero tê-lo. Ele me tomou para si, mas agora eu quero tomá-lo para mim. Ele fez de mim o seu filho e eu quero fazer dele o meu Senhor. Ele fez de mim aquilo que eu jamais poderia fazer por mim mesmo, e eu quero agora, pelo seu poder, tomá-lo para mim da mesma forma como fui conquistado por ele. E toda a vida de Paulo, ele caminhou perseguindo esse alvo, perseguindo essa compreensão, se entregando a essa percepção, a essa compreensão da natureza daquilo que Jesus Cristo veio fazer. E o resultado final disso é que, mesmo vivendo numa circunstância tão adversa, ele experimenta um contentamento, uma realização, um sentido de plenitude, que, a despeito de todas as dificuldades, ele se via plenamente realizado, porque ele encontrou a sua identidade em Cristo Jesus. Completamente diferente da nossa cultura, completamente diferente da realidade que nós temos vivido. E o que eu queria com isso é apenas destacar algumas coisas que Paulo apresenta aqui como forma do que ele aprendeu. Primeiro, algumas lições que Paulo aprende acerca da graça de Deus e que são evidenciadas na vida dele nessa reta final da sua existência. Paulo aprendeu que a graça de Deus, que o Evangelho de Jesus Cristo, que o reino de Deus revelado em Jesus Cristo é maior e muito mais glorioso, muito mais rico do que tudo que nós podemos imaginar. Ele entendeu isso.
ele aprendeu isso. Ele aprendeu que aquilo que Jesus Cristo fez, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, tudo o que Jesus ensinou, tudo o que Jesus realizou, e sobretudo aquilo que a sua morte conquistou, e aquilo que a sua ressurreição nos revelou, esse mundo novo que se abre a partir disso que Jesus Cristo fez, Paulo percebe que isso é muito maior. Quando nós nos vemos imersos numa narrativa maior, quando nós temos diante de nós uma narrativa mais gloriosa, quando nós transcendemos desse mundo e das realidades que nos envolvem, sejam elas culturais, sejam elas políticas, econômicas, sociais, seja o que for, mas quando nós de alguma forma conseguimos ser levados a perceber uma outra realidade, uma realidade que está para além da realidade que nós estamos vendo aqui agora, nós somos como que conduzidos, transportados para um mundo muito mais glorioso, muito mais exuberante, muito mais fantástico do que tudo que a gente jamais viu. Eu, vez por outra, eu oro para Deus me dar assim um apocalipse como Ele deu para João, para fazer isso com a igreja. Há uns anos atrás, expondo o livro do Apocalipse na minha igreja, eu destaquei duas afirmações que eu tinha ouvido de um amigo meu, mas duas, eu costumava dizer que eram os dois propósitos práticos, pastorais do Apocalipse. O primeiro é interpretar a realidade visível do momento, essa realidade visível que nos envolve, essa realidade onde nós lidamos com corrupção, lidamos com a violência, lidamos com a iniquidade, com a imoralidade, com a mentira, essa realidade visível que está estampada nos jornais, nas manchetes, todos os dias, é interpretar a realidade visível do momento à luz da realidade não visível do futuro. Interpretar a realidade visível do presente à luz da realidade não visível do futuro. Ou seja, Jesus Cristo, Ele volta. E isso vai ser glorioso. Isso vai ser fantástico. Vai ser majestoso. Mas talvez mais importante do que isso, o propósito da visão de João na ilha de Patmos é ele ser capaz de interpretar a realidade visível do presente, essa mesma realidade marcada pela corrupção, pela violência, etc., etc., olhar e interpretar a realidade visível do presente à luz da realidade não visível do presente. Existem muito mais coisas acontecendo aqui e agora do que nós podemos ver. É isso que nós precisamos aprender a enxergar. Ou seja, todas as vezes que alguém é batizado, ou todas as vezes que a ceia do Senhor é ministrada, nós estamos vivenciando esses lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós não os vemos, mas eles estão aqui, exatamente nesses momentos. Todas as vezes que nós experimentamos essas realidades gloriosas do Evangelho já revelado de Jesus Cristo, nós estamos vivendo como ressuscitados, assentados nesses lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, esse mundo que Deus nos revela em Cristo Jesus, ele é real. É a coisa mais real que nós podemos perceber. O grande problema é que muitas vezes somos tão absorvidos pela realidade circundante, pelo mundo à nossa volta, com todos os seus apelos, com todas as suas demandas, com todas as suas tragédias, que nós perdemos a capacidade de transcender a nossa visão e a nossa compreensão para esse mundo glorioso de Jesus Cristo.
Quando nós nos encontramos e quando nós nos vemos imersos dentro de uma narrativa maior, uma narrativa mais ampla, todas as outras coisas são redimensionadas. Paulo não estava preocupado com o poder de Nero. Paulo não estava preocupado com a exuberância do Império Romano. Paulo estava encantado, deslumbrado com o que ele encontrou em Cristo Jesus. E diante da visão de Jesus, tudo mais ficou pequeno, perdeu o seu poder. Paulo aprendeu a viver contente porque ele aprendeu a olhar para a sua vida à luz da narrativa da vida, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo. Paulo aprendeu a viver contente porque ele aprendeu a ver a sua história à luz da realidade do reino de Deus e não à luz da realidade do poder de Nero ou dos Césares ou do Império Romano ou das injustiças de Félix ou de Festo. Paulo não estava preocupado com isso, ele cria, ele sabia, ele tinha absoluta certeza de que quem reina e governa pelos séculos dos séculos é Jesus Cristo nosso Senhor, e ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância. Não é que Paulo não se entristecia diante de situações trágicas, claro que se entristecia. O contentamento não é um estado de felicidade e de riso pleno, não. Mas é a palavra contentamento, na linguagem de Paulo aqui, é a palavra autarqueia. Talvez o pessoal que já esteve envolvido com a marinha, uma autarquia é quando uma missão sai em alto mar, ela tem tudo aquilo que ela precisa. Isso é uma autarquia. O contentamento para Paulo é isso: eu tenho aquilo que eu preciso. E aquilo que eu preciso é Jesus de Nazaré. E isso eu tenho. E eu não preciso de mais nada, eu aprendi isso. Deixa eu correr rapidamente para concluir. Uma outra razão pela qual Paulo aprendeu a viver contente é porque Paulo aprendeu que relacionamentos ou comunhão é muito mais importante do que todas as outras coisas. Paulo deixa claro que sua alegria não é fruto apenas de uma coisa ou outra que poderia lhe acontecer e que lhe fosse favorável. Não. Ele descreve aqui uma comunhão, um relacionamento que cresceu. Ele diz, por exemplo, no verso 10, vocês renovaram a meu favor o vosso cuidado. No verso 14, Paulo diz, todavia fizestes bem, associando-vos na minha aflição. No verso 18, Paulo diz que o que me importa, o que me interessa é o fruto do vosso trabalho, fruto que aumente o vosso crédito, aquilo que me veio da vossa parte como um sacrifício. No verso 17, o fruto que aumente o vosso crédito. Paulo diz que o que veio da parte dos cristãos de Filipos, a oferta que ele recebeu, chegou para ele como um aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ou seja, para Paulo, para ele, reconhecer essas coisas, experimentar essa realidade de uma comunhão, essa expressão que ele diz de dar e receber, não apenas receber, mas estabelecer uma relação de extrema cumplicidade, de serem parceiros, de estarem juntos. Paulo percebia a alegria que era ter de fato do seu lado irmãos e irmãs que realmente se importavam uns com os outros. E por fim, Paulo aprende esse segredo, Paulo aprende
essa realidade, Paulo entra para esse mundo de Deus, encontrando a sua força e a sua suficiência em Jesus Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está aqui dizendo é que ele pode suportar, ele pode aguentar, ele pode ter força suficiente para suportar todas as coisas ou todas as circunstâncias naquele que o capacita, naquele que o fortalece, naquele que lhe oferece os meios e as condições para ele viver essa realidade. Paulo não está aqui dizendo que ele pode fazer qualquer coisa que queira fazer, não. Todas as coisas se referem àquilo que Cristo faz, não àquilo que Paulo pode fazer. É Cristo quem o fortalece, é Cristo quem o sustenta. Paulo entende que quando Jesus nos chama, Ele oferece a nós, e isso é graça, Ele oferece a nós os meios, Ele oferece a nós tudo aquilo que é necessário, Ele oferece a nós e coloca à nossa disposição a sua própria presença, o seu próprio poder, a sua própria força. Talvez uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos, que eu enfrento, é reconhecer essa suficiência em Cristo. É reconhecer que nele nós encontramos tudo aquilo que nos é necessário para a vida e para a morte. Paulo, sem sombra de dúvida, do ponto de vista político, econômico, ele era uma criatura completamente impotente, desempoderada. Estava nas mãos de Nero, estava nas mãos do Império Romano. Não podia fazer absolutamente nada contra aquele gigante imenso que se colocava diante dele. No entanto, Paulo, em todos os momentos, ele reconhece que Jesus Cristo é quem supre na sua vida tudo aquilo que ele necessita. E em Cristo Jesus, ele encontra suficiência para todas as coisas. É o que eu quero comentar um pouco mais hoje à noite. O que significa termos a nossa identidade em Cristo? Que é o que Paulo faz. Eu queria terminar lembrando para vocês a história desse advogado Spafford, do século XIX, um homem que, no incêndio que houve em Chicago, na segunda metade do século XIX, era um grande advogado e que havia investido grande parte dos seus recursos em imóveis, e no grande incêndio que houve em Chicago, ele perdeu praticamente tudo, teve que recomeçar a sua vida praticamente do zero. E pegou um pouco das suas economias que sobraram, e no dia 21 de novembro de 1873, ele mandou a sua esposa com as suas filhas para a Inglaterra, enquanto ele tentava reorganizar os seus negócios para depois encontrar com a sua família. E durante aquela viagem, um navio que a sua família estava naufragou, e as suas filhas, todas elas, se não me falha a memória, 4 filhas, morreram naquele naufrágio, e a sua esposa conseguiu sobreviver com poucas outras pessoas que estavam a bordo daquele navio. Ela chega na Inglaterra e manda um telegrama para ele dizendo: salva, mas só. Haviam perdido tudo. Havia perdido economicamente tudo na Inglaterra, em Chicago, e perdeu praticamente toda a sua família nesse naufrágio.
E quando ele toma o navio para ir ao encontro da sua esposa na Inglaterra, ele pede para que o comandante apontasse mais ou menos a região onde aconteceu o naufrágio. E ao passar por aquela região, ele compôs um dos hinos que para mim é um dos hinos mais impressionantes, um dos meus hinos prediletos. A nossa tradução em português não é tão fiel à versão original dele, mas o hino diz assim em português: se paz a mais doce me deres gozar, ou se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber. Nós traduzimos como: sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Mas a versão dele não é sou feliz com Jesus. Ele escreveu dizendo: It's well with my soul. Está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem. Está tudo bem. Essa é uma evidência da graça de Deus. Essa é uma compreensão que precisamos recuperar do significado de estarmos ou de vivermos como homens e mulheres ressurretos, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus em Cristo nos deu tudo, absolutamente tudo. E podemos sim cantar: está tudo bem com a minha alma, está tudo bem. As circunstâncias, elas estão aí. Vamos vivendo essas realidades dolorosas, mas é possível sim aprender a viver pleno, verdadeiro, em qualquer circunstância, desde que entendamos que em Cristo Jesus nós temos ampla suficiência em todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Amém.